Abramos a palavra de Deus agora no Novo Testamento, na carta de Paulo a Tito, a partir do versículo de número 3. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus, nesse trecho, nos diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos. Pai bendito, Senhor nosso, mais uma vez, como cantamos e agora oramos, o nosso clamor é o que o Senhor, em sua graça, misericórdia, baseados único e exclusivamente no seu amor, venha falar ao nosso coração. Combalido, endurecido, frio, indiferente, e que precisa sempre do Senhor e do poder do Espírito Santo, para que nós possamos atentar fixamente à Tua palavra, possamos praticá-la e ser aquilo que o Senhor planejou que fôssemos para a Tua glória, para a nossa edificação, para o nosso bem. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje tem um tema que eu não vou ser pretensioso achando que eu vou falar de todo ele numa manhã em 20 minutos, ou um pouco mais, ou que eu vou resolver de uma vez por todas uma controvérsia que já é histórica, ou que eu vou também ser pretensioso achando que eu vou tirar todas as dúvidas a respeito dela. Mas ela é necessária. E eu quero ser muito mais prático falando dela do que outra coisa. Eu estou falando, obviamente, da doutrina da Trindade e aquilo que nós chamamos da sua economia. É uma palavra difícil, né? Mas é uma palavra teológica. Quando a gente fala economia, nós estamos nos referindo ao papel que cada pessoa da Trindade tem em sua ação. O que cada uma delas faz? Qual é a ação delas, principalmente, na nossa vida? Então, quando eu falo sobre isso, qual é o papel do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nós falamos na teologia que é a economia da Trindade. É que a gente tem a palavra economia tendo a ideia de que é a ciência que estuda o valor, os valores das coisas, o comércio, como acontece, o que um país ganha ou deixa de ganhar. Não, mas a economia, no original, é a ideia de mordomia, serviço, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui, acho que agora melhorou. Economia, ou a palavra econos, era no grego a palavra para mordomo, aquele que servia, aquele que ia lá no armário, na despensa, pegava algo, preparava e entregava para aqueles que estavam ali. Então é nesse sentido que a palavra economia da Trindade é usada na teologia. Obviamente precisa guardar isso. Bom, basta você guardar que a Trindade, cada uma das pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, principalmente no que diz a respeito à salvação, cada um deles tem um papel específico para nós. Isso sempre trouxe controvérsia no meio cristão. E talvez a maior das controvérsias, que quase nos tornou como cristãos
mais semelhantes à testemunha de Jeová do que, de fato, ao que somos hoje, foi a controvérsia do arianismo, a controvérsia e heresia ariana. Ário era um presbítero de Alexandria. Ele afirmava que o Filho, Jesus Cristo, era uma criatura do Pai. O Pai o havia criado. Portanto, ele não era igual a Deus em sua essência, mas ele era mais sublime e a primeira obra das mãos do Pai, e que ajudou o Pai a criar todas as coisas. Então Jesus teria um começo, não seria divindade na mais pura acepção da palavra. Por causa dessa controvérsia, dessa heresia começou a se espalhar no meio da igreja. Um concílio na cidade de Niceia foi criado, se reuniu, condenou o arianismo como uma heresia e escreveu aquilo que a gente chama de credo niceno. Um dia você pode dar uma olhada, pesquisa lá, hoje todo mundo é ligado, né? Vai lá na internet, conectado, vai lá, o que é o credo niceno? Aí você vai lá, Pai, Deus de Deus, luz de luz, você vai ver lá que é um credo um pouco diferente, mas por quê? Cada um dos credos, ou a palavra credo significa o que eu creio, é esse o significado, cada um deles tinha uma resposta a alguma controvérsia ou alguma heresia específica. Então, veja, é um problema antigo. Hoje nós nos deparamos com ele. Por exemplo, Testemunha de Jeová muda o primeiro capítulo de João, dizendo, no princípio era a palavra estava com Deus, letra maiúscula, e a palavra era um Deus, com letra minúscula. Então você vê que a controvérsia não acabou. Nós nos deparamos ainda hoje, e é um mistério grandioso que a nossa mente humana limitada, que é influenciada pelo pecado, tem suas dificuldades para entender. É difícil tornar aquilo que é eterno, aquilo que é imenso, aquilo que está acima da nossa mente limitada, em conceitos que simples palavras possam transcrever. Palavras têm significados específicos, mas têm limitações. Para a gente explicar o que é eterno em palavras, nós vamos ter dificuldades. Então, aquilo que a Escritura revela a respeito da divindade de Pai, Filho e Espírito Santo, é aquilo que nós, recipientes reduzidos, minúsculos, podem receber e entender em sua limitação a respeito do Deus eterno e imutável. Essa divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas diferentes, mas que possuem a mesma essência divina, sendo por isso apenas um Deus. É limitado o que eu vou falar para você aqui, tá bom? Não vai adiantar muito, mas vai ajudar um pouquinho. Por exemplo, nós temos a mesma essência. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Nós enxergamos, nós ouvimos, via de regra. Né? Mas eu conheço uma pessoa que não ouve. Então, por favor, não me venha com exemplo da exceção. Via de regra, nós enxergamos, ouvimos, falamos, nos movemos, temos sentimentos. Então, nós dividimos, de certa maneira, a mesma essência. Somos todos seres humanos, mas somos pessoas diferentes. Você não é eu não sou você. Né? Alguém pode dizer, graças a Deus. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Na nossa limitação, nós dividimos essas coisas. Somos assim. Dá para entender um pouquinho, portanto, a respeito da Trindade. Três pessoas, mesma essência. Tudo isso, porque nós temos meditado sobre o Catecismo de Heidelberg, a pergunta 24 trata disso. Em quantas partes se dividem os artigos do credo apostólico? Ele responde em três. Primeira, de Deus Pai, de nossa criação. Segunda, de Deus Filho e de nossa salvação, redenção. Terceira, de Deus Espírito e nossa santificação. O que essa pergunta, explicando o credo apostólico, quer dizer é que, aí sim, eu vou me deter nisso. Cada pessoa da Trindade tem um papel importante, um papel específico, com o seu poder, ação sobre todo o universo, mas o mais importante, sobre nós.
que fomos criados por Ele, nós, filhos de Deus, redimidos. Muitos outros aspectos poderiam ser aqui tratados, mas a gente vai se deter naqueles que Heidelberg aqui nos ensina. E o primeiro ponto aqui, quando a gente trata da Trindade, em Heidelberg, no Catecismo, é que Deus se revela como Pai Criador. E veja, Ele é Criador dos incrédulos. Então, nesse sentido, como criação, nós podemos, a gente às vezes discute isso, né? Todo ser humano é filho de Deus no sentido, repito, de serem criados por Deus. Estou conseguindo explicar isso? Agora, no sentido de redenção, somente os filhos de Deus podem ser chamados assim. Aqueles que foram alcançados por Cristo, creram em Cristo, o Espírito Santo tocou no coração deles. Então, de maneira genérica, eu posso dizer, todos são filhos de Deus? Como criaturas, sim. Mas como redimidos e novas criaturas, não. Nós cremos em um Deus que é todo-poderoso e como é criador do céu e da terra. Quando falamos isso, nós entendemos que Deus, com seu infinito poder, segundo a sua vontade, nada obrigou a Deus a fazer isso. Deus não olhou para o futuro e disse, nossa, estou vendo que seres humanos, eles são tão bonitos, são tão a minha imagem e semelhança, eu me sinto obrigado a criá-los. Não, não existe isso. Lá na eternidade, Deus olhou para si mesmo, para a sua própria vontade, decidiu a partir de si mesmo, para a sua própria glória, criar a raça humana. Nada impulsionou a Deus. Deus não se viu obrigado a nada. Livremente, espontaneamente, Deus nos criou. Não porque Ele precisa de nós. Eu já ouvi isso, gente falando, não, Deus criou o ser humano porque Ele precisa do ser humano para ser glorificado, adorado. Aí a gente vê aquelas bobagens, né, sendo ditas, porque você é o ponto fraco de Deus. Não existe nada disso. Deus não tem ponto fraco. Ele não precisa de mim, não precisa de você. Ele criou para a sua glória, única e exclusivamente. Ele criou a partir da matéria inexistente. Ele fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as que conhecemos hoje e as que ainda não conhecemos e conheceremos. O conhecimento do ser humano conhecido e o conhecimento que o ser humano terá e que ainda é desconhecido. Todas as coisas Ele criou para a sua glória. Ele é o nosso Criador, o nosso Pai. Nos chama de maneira especial como seus filhos redimidos para que vivamos para a glória dEle, para que vivamos para agradá-lo. Por meio de Jesus Cristo, engrandecemos o seu nome, adoramos em espírito e verdade, exaltamos a obra da criação. Por que às vezes eu sou chato e falo para você cantar de novo? Porque você existe para isso. Porque eu e você temos que abrir os nossos lábios para falar, mas também para cantar a grandiosidade do nosso Deus Criador. Nós somos criados para isso. Quando a sua vida não é uma expressão de adoração e glória a Deus, você não está vivendo o potencial daquilo que você deve ser. Nós existimos para isso. Deus nos criou para isso. O nosso Pai, o Deus poderoso, nos chamou para sermos dele, mas é o Pai que cuida de cada um de nós como seu filho. É importante ter isso em nossa mente. Às vezes Satanás, queridos, noite e dia vem nos atacar, por causa talvez primeiro dos nossos pecados, para dizer, você pecou, Deus não te ama mais, Deus não vê você mais como filho, Deus se esqueceu de você, Deus abandonou você, você está sozinho com suas lutas e dificuldades, Deus não se importa, virou as costas para você, trancou a porta, jogou a chave fora, Ele não vai ouvi-lo, não. O que nós entendemos pela palavra é isso que Heidelberg quer confirmar para nós, é que independentemente de quem somos, em Cristo Jesus, o nosso Deus Criador, é também o nosso Pai Celestial, aquele que não esquece, não abandona, não vira as costas para os seus filhos. Deus não esqueceu de você, Deus não esquece de você, Deus jamais esquecerá de você e abandonará você.
Como Pai bondoso, Deus se compadece dos seus filhos sempre. Mas como Pai bondoso, Ele também muitas e muitas vezes nos coloca em situações que não queremos, para nos moldar, mudar, transformar, para que sejamos cada vez mais e mais parecidos com o seu Filho e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Deus jamais medirá forças para que você seja exatamente aquilo para o que Ele criou e regenerou, salvou você. Se somos seus filhos, se Ele é nosso Pai, que planejou a salvação da eternidade, nos criou para isso, nós somos, portanto, chamados primeiro a um relacionamento de comunhão. Eu e você somos chamados a nos relacionar com Deus. Deus não pode ser aquele ser que só vem o domingo de manhã, domingo à noite para me relacionar com Ele. É aquele ser que quer se relacionar com você todos os dias da sua vida, que chama você a ter profunda e plena comunhão, relacionamento com Ele. Mas Ele também, como Pai, chama você, assim como o filho pequeno se submete ao seu pai que vê, nós somos chamados a nos submeter a Deus e à sua vontade, a respeitá-lo como tal e a confiar nele como nosso Pai, mesmo quando nós o entendemos. Ele nos ama, Ele nos redimiu, Ele deseja, quer e nos chama a nos relacionarmos plenamente com Ele. Sabendo que Ele é o Criador Todo-Poderoso, o nosso Pai Santo, entendemos que o mundo que o rejeita e não reconhece está em absoluto pecado e rebeldia. Por que Deus não pode suportar o pecado? Porque Ele é o Criador. Ele fez tudo. E em cada detalhe que conhecemos ou não, vejamos ou não, Ele aponta o dedo e diz: isso é meu, me pertence, você é meu. Eu criei a minha imagem e semelhança. Quando o homem se rebela contra Deus, em absoluto pecado, rebeldia, Deus justamente manda sobre tais pessoas a sua justa ira. Por isso a palavra do Evangelho é urgente, para que pessoas entendam quem é Deus, o seu Criador, e se voltem de todo o coração ao seu Criador e Pai. Nós temos, portanto, que ser, como filhos de Deus, redimidos, gratos por sua provisão, por sua salvação, pelo seu cuidado, pelo seu amor por nós. Deus se revela como Pai, como Criador. Segunda lição, nós temos então o nosso Deus, que é o Deus Filho, que é o Redentor. É claro, irmãos, que a Bíblia mostra que cada uma das pessoas da Trindade está unida de tal forma que é difícil dizer qual é o papel de cada uma, mas a Bíblia apresenta certos detalhes sobre isso. E ela especifica, dizendo que Deus, o Filho, é o nosso Redentor. Ele vem nos redimir, nos resgatar, nos livrar de nós mesmos, nos livrar da perdição eterna, abrir nossos olhos para que pudéssemos ter comunhão com Deus, o Pai, o Criador. Tudo foi criado por Deus o Pai, mas segundo a mediação do Filho. O Filho estava lá também. Ele é o Deus também eterno. O Deus que apareceu a Jacó, Gideão, a Abraão. Nos tempos passados, a face de Deus não poderia ser diretamente contemplada, sem risco de morte. Deus falou para Moisés: ninguém poderá ver o meu rosto e continuar vivo. Por isso que eu fico preocupado com música que diz: a tua face eu quero ver. Eu fico muito preocupado. Uma vez eu falei para a pessoa: não canta isso, porque você está pedindo para morrer. Quero tocar-te, a tua face eu quero ver. Olha, é preocupante demais. Nós temos que cantar aquilo que a Escritura diz. A face de Deus não podia ser diretamente contemplada sem risco de morte. Então, por causa do pecado, então Deus vem até o ser humano, toma forma humana. Aquilo que é divino e perfeito vem e toma a forma do pecador, ainda que não tenha pecado. O homem precisava de redenção. O homem frágil, limitado, endurecido, precisava ser tocado e precisava que a divindade viesse a ele.
Ele habitou em nós, entre nós, tornou-se humano, se igualou a nós em nossas dores, limitações, aflições, culpas. Ele veio expiar o nosso pecado. Ele se importou em nos redimir. Quando Deus, o Filho, se encarnou, perfeitamente Deus e verdadeiramente homem, ele veio para que pudéssemos ser resgatados e olhar para o Deus Criador e adorá-lo. Em Cristo Redentor, nós temos toda a plenitude da divindade. Habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquele, portanto, que não crê no Filho, em sua obra salvadora, substitutiva, está sob a ira de Deus, mas aquele que crê nele é aceito pelo Deus Criador, que agora o trata como verdadeiro Pai. Se você está nessa manhã aqui, precisa entender isso urgentemente. Se você não conhece ainda Deus, está distante de Deus, quer se achegar a Ele, não há outro caminho, senão única e exclusivamente pelo Filho. Não há nenhuma outra fé, não há nenhuma outra crença, não há nenhum esforço que você possa fazer, não há nenhuma novena que você possa seguir, não há nenhuma reza que você possa praticar, não há nenhuma simpatia que você possa praticar, nenhuma dessas coisas vai salvar você. Só há salvação, única e exclusivamente, por meio da fé em Deus, o Filho, Jesus Cristo. Sem isso, permanece sobre você a ira de Deus. Você precisa nessa manhã entender de uma vez por todas essa realidade. Você precisa crer na obra de Cristo, crer no próprio Cristo, abraçar o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser o Senhor, o dono, o proprietário da sua vida, para que haja salvação. A Escritura diz: a todos quantos o receberam, Jesus Cristo, Deus o Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Se você está em Cristo, você está salvo, mas se você já está em Cristo também, desejará não apenas isso, mas ser como Ele é, viver como Ele viveu, e viver para agradar aquele que criou você para a glória dEle. Não tema, não desista. Seu Pai o escolheu em Cristo Jesus, porque quer amar você e cuidar de você até o último dia. Deus o Pai é o Criador, Deus o Filho é o Redentor. Finalmente, Deus o Espírito Santo é aquele que nós chamamos de santificador. A obra do Filho para redimir os que creem, tornar os filhos de Deus, de nada adiantaria se a terceira pessoa da Trindade não agisse. Deus, o Pai, criou todas as coisas, mas por causa do pecado, antes da fundação do mundo, planejou a nossa salvação. Deus, o Filho, concretizou a salvação ao vir ao mundo, se encarnar, morrer na cruz, ressuscitar, subir aos céus, mandar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo revela quem é Jesus e nos faz crer nele. Sem Jesus não podemos chegar ao Pai? Não, mas sem o Espírito não podemos conhecer ao Filho e não podemos ser convencidos de quem nós realmente somos em nossa essência. Eu acho que você já viu isso várias vezes. Já aconteceu de você falar para uma pessoa que não conhece a Cristo, falar de Cristo para ela dizer: não, mas eu sou uma pessoa boa, Deus vai me aceitar no céu. Não, olha, eu 90% do tempo da minha vida eu sou um bom marido. Há uns 10% que de vez em quando eu faço algo errado com a minha esposa, ou vice-versa com meu marido, mas 90% eu sou bom. Então minha esposa tem que levantar as mãos aos céus e agradecer que tem um marido como eu. Não, olha, eu sei que de vez em quando eu não faço a coisa certa, mas uma vez por ano eu vou ali naquele lugar que distribui sopão, então ajudo as pessoas a distribuir sopa. Então, eu acho que eu tenho um pontinho lá no céu para Deus me aceitar. Lamento, não funciona assim. E lamento, porque a gente fala, sabe aquela pessoa que você falou uma, falou duas, falou três, deu um folheto, fez discipulado, andou o máximo que podia com aquela pessoa, mas não adianta. Você não é possível. Você parece que quer pegar a pessoa pelo ombro, chacoalhar.
Eu já falei para você 1 milhão de vezes, Jesus, não é possível que você não entenda, não acredite nisso. É possível. Porque o único que pode convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo. Então, ele vem a esse mundo para mostrar que nós, sem o Senhor Jesus Cristo, não podemos ser transformados. Só Ele pode mostrar e convencer a pessoa. Eu sou um pecador. Eu sou 90%, aparentemente, aos meus olhos, segundo o meu juízo, bom para o meu cônjuge, mas há 10% que destrói o meu casamento. Eu não posso ser mais assim. Eu preciso mudar, eu tenho que ser diferente. É só o Espírito que pode fazer isso. Quando nós estamos evangelizando, como fizemos na praça, quando estamos discipulando alguém, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ainda que não seja abrindo os lábios, mas lá no nosso coração é: Senhor, toca no coração dessa pessoa. Minha oratória não vai mudar, meu conhecimento bíblico não vai mudar, eu não convenço ninguém de absolutamente nada. Mas o Senhor convence, o Senhor transforma, o Senhor faz com que corações de pedra, secos, indiferentes, duros, sejam transformados em coração de carne. Convence essas pessoas, toca no coração delas, faça com que elas se tornem verdadeiros filhos do Senhor. Os resultados de conversão só podem existem porque o Espírito Santo cumpre seu papel de tocar e habitar no coração dos homens que creem. É por isso que a gente insiste na ideia, aqui na igreja nossa, na nossa doutrina, morto não pode escolher nada e crer em nada. Morto não vem para Jesus. Eu fui porque eu queria. Não. Um dia o Espírito Santo foi ali e tocou no coração. Nós pregamos o Evangelho porque entendemos que não depende de nós, de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Mas há uma outra realidade para nós que somos filhos de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito que nos auxilia em nossas fraquezas. Irmão, isso aqui você tem que sair nessa manhã entendendo de uma vez por todas. Tem ninguém forte espiritualmente aqui não. Não tem ninguém que põe um S e um C no peito e sai voando com uma capa escrita super crente. Agora eu vou sair voando aqui no poder que Deus me deu porque eu sou o melhor crente do mundo. Eu sou perfeito, eu sou salvo, eu sou bom. Não. Se você pensar assim, cuidado, a sua queda vai ser vertiginosa, vai ser grande. Não há supercrentes. Aliás, Deus falou para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por que ele disse isso? Porque é aí que eu entendo que eu dependo de Deus, eu dependo do poder do Espírito, eu dependo dele. Sozinho não conseguirei. É Ele que abre os nossos olhos, Ele tira as escamas para que vejamos a realidade de quem nós somos. Aliás, isso também é muito importante para nós crentes hoje. A gente às vezes parece que as escamas abrem para olhar o outro. Pastor, você viu o que fulano está fazendo? Pastor, você viu o que fulano falou? A gente nunca olha para a gente. A gente fazer o seguinte: Senhor, abre meus olhos para que eu me conheça e veja quem eu realmente sou. O quanto há de pecado em mim. Sem o Espírito Santo eu não vou conseguir mudar. Sua esposa não vai mudar. Seu marido não vai mudar. Seu filho não vai mudar. Seu vizinho não vai mudar. Seus pais não vão mudar. Seu irmão em Cristo não vai mudar. O pastor não vai mudar. O presbítero não vai mudar. O diácono vai mudar. Ninguém vai mudar. É por isso que nos alegramos em Deus, o Pai, porque Ele criou todas as coisas e planejou a salvação. No Filho, que executou a salvação. Mas no Espírito, porque Ele se tornou o nosso Consolador, o nosso penhor, a nossa herança, até o nosso resgate final. Ele está trabalhando em mim, está trabalhando em você. A gente precisa ter mais paciência com os irmãos, mais paciência com o nosso marido, mais paciência com os nossos filhos. Porque nós precisamos confiar mais no poder, no Espírito da sua graça que vai agir em nós e nos transformar a cada dia. Graças a Deus, eu não sou o velho Laércio, mas ainda preciso cada vez mais
ser o novo Laércio recriado à semelhança de Jesus Cristo, dia após dia. Isso só vai acontecer com o poder do Espírito Santo, que não somente nos revela o pecado, nos convence do pecado, mas nos impulsiona a nos santificarmos por meio da palavra que Ele mesmo inspirou. E mais do que isso, eu termino. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está em nós, mas é como se Ele fizesse o seguinte: olha, Pai, o Laércio pediu tal coisa, mas não dá isso para ele não. Ele não está sabendo o que está pedindo. Ele falou isso, mas ele ainda não conhece bem a Bíblia. Ele fala coisas ou pede coisas que ele ainda não entende. Ó Pai, cuida dele para que ele receba o que ele precisa. Transforme-o em seu poder a cada dia e ajude-o a ser como o Senhor Jesus Cristo. Ajude a cada um de nós a ser assim. Assim é a Trindade. O seu conhecimento, mas também a sua ação. O Deus Pai Criador, o Deus Filho Redentor, o Deus Espírito Santo, que aplica a sua obra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Pedimos nessa manhã a tua direção, o teu cuidado, o teu poder sobre nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem agido em nosso coração. O Senhor criou todas as coisas, é o nosso Pai Celestial, o Redentor, aquele que planejou a redenção. Tu, ó Jesus Cristo, é o nosso resgatador, o Redentor que praticou a redenção e tornou-a possível a nós. Ó Deus Espírito, Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos transforma a cada dia, pacientemente, insistentemente, para que sejamos como Jesus é. Louvado seja o seu nome. Te agradecemos e oramos. Em nome de Jesus. Amém.